mas muitas vezes a gente não sabe por que ele surgiu, da onde ele veio. E hoje eu trouxe alguns pontos para que a gente entendesse a respeito disso. E o primeiro deles, irmãos, é sobre a consagração. Quando a gente fala sobre consagração, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser separada para Deus. Da mesma forma como o povo de Israel não estava vivendo uma vida diante do Senhor, Samuel levou eles a entender. E a nação de Israel estava corrompida naquela época. O povo tinha se esquecido de Deus. Eles estavam ali com uma mera lembrança de quem era Deus. Quando você vê esses versículos que eles estavam adorando outros deuses, você vê que eles estavam em cima do muro. Ou como muita gente hoje prega, todos os caminhos levam a Deus. Então talvez por um momento tenha passado na cabeça de Israel: não há problema eu pegar e adorar aqui uma imagem, não há problema eu adorar essa deusa, porque eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Mas eles não haviam percebido que eles estavam num caminho de idolatria, num caminho de pecado, que eles estavam indo para um caminho que, se eles não se arrependessem, não tinha como retornar. Mas ainda bem, e graças a Deus, que havia Samuel na vida desse povo. E quando eles percebem que a vida deles está indo ladeira abaixo, que já não há mais o que eles fazerem, então eles se voltam para o Senhor. E Samuel faz isso, ele pede para que o povo se consagre, para que o povo se curve diante do Senhor. Eles estavam muito acostumados com as suas orações, eles estavam muito acostumados com aquela vida de marasmo que eles estavam levando. Mas quem é que não se acostuma com uma vida de marasmo? A gente só perde o comodismo quando a gente leva, como a gente costuma falar, um tapa na cara. Aí a gente acorda. Ou, na melhor das expressões aí que a gente usa, quando a água bate na bunda. E perdão da expressão. Aí parece que a gente se move. Parece que, opa! Ou aquela pessoa que está lá no hospital e o médico fala: olha, eu fiz seus exames e parece que mais 3 meses. Aí a pessoa, ela se atenta. E daí ela quer voltar a fazer tudo aquilo que ela deixou durante 10, 15 anos, ela quer fazer em 3 meses. Às vezes dá tempo, às vezes não. Mas pense só, se nós fizéssemos todas as coisas com prevenção, não seria muito mais fácil? Isso inclui também a nossa vida diante do Senhor. Por que sempre eu tenho que deixar Deus para o último tempo, para o último lugar? Buscar só o Senhor na extrema necessidade, naquele período que, olha, agora não tem mais para onde eu ir, aí eu busco ao Senhor. Não está errado, você tem que buscar o Senhor. Mas pense se você tivesse buscado ao Senhor antes de chegar nesse período tão trágico. E quando o profeta fala de todo o coração, ele foi direto nesse falar com o povo. Quando você pega, ele diz assim, se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, não é meia boca, vai lá e faz uma oração lá no deserto, que vai dar tudo certo. Samuel não disse isso para eles. Samuel não falou assim, não, vai ali e oferece um sacrifício cada um e está tudo resolvido. Samuel foi muito direto. Quando você pega ali o versículo 3, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, de todo o coração. Sabe por quê? Porque o meu coração e o teu coração não pode ser em partes para Deus. E sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de partes, Ele é um Deus inteiro, Ele é um Deus total, o Deus supremo, o Senhor soberano. Então não tem por que eu me entregar por partes. Não, eu vou entregar só a parte familiar para Deus. Não, só a parte financeira, a parte empresarial, profissional, de estudos. Não, é entregar por inteiro, todos os dias, se derramar. Não é fazer aquela oração checklist. Opa, já fiz oração antes de levantar da cama. Já fiz oração antes de sair de casa. Tá bom demais, agora não precisa mais orar. É você orar constantemente, é buscar o Senhor o tempo todo. Ao ponto que as pessoas olhem para você e falam assim, tem algo diferente em você. Tem um brilho que sai
dos seus olhos, quando você abre a boca, as suas palavras são doces. Porque quanto mais a gente anda perto de uma pessoa, a gente não fica parecido com ela. Então, quanto mais eu e você andarmos ao lado do Pai, nos consagrarmos ao Pai, a Jesus Cristo, mais nós vamos nos parecer com Jesus. Mais as pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu quero esse Deus que você serve, eu quero esse Deus que você adora. Porque mesmo nos momentos mais difíceis você está feliz, você está confiante. E é assim que tem que ser a nossa vida. Não tem como um cristão viver tutibiando ou com uma certa insegurança, porque eu não sei. Lembra que tinha uma musiquinha: não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Alguém lembra? Por favor, me ajude. Não deixa eu entregar a minha idade. Irmãos, não tem como a gente dividir a nossa adoração a Deus. E o povo de Israel adorava a Deus e adorava outros deuses. Quando a gente nasce de novo, Deus dá uma nova jornada, dá uma nova vida, dá uma nova chance. E tudo aquilo que é novo a gente tem que agarrar. Quando você muda de casa, você quer fazer tudo novo. Quando você troca de carro, você cuida dele com muito esmero. Tudo que é novo você agarra. Você que nasceu de novo, você já nasceu de novo há algum tempo atrás, está agora voltando para Deus, se agarre. Mas pegue assim com todas as suas forças, não deixe isso de lado. Porque é uma nova vida, é uma nova jornada, é uma nova etapa na nossa vida. O povo de Israel naquela época tinha saído desse caminho. Eles estavam longe do Senhor, eles não estavam fazendo aquilo que agradava, mas Samuel estava lhe dando uma nova chance para aquele povo. Quantas chances você já teve? Quantas chances você já desperdiçou? O povo se arrependeu, clamou, buscou, jejuou, fez aquilo que era necessário e Deus os ouviu. E aí você pode pensar: mas na nossa caminhada a gente não vai ter momentos de dificuldade, tropeços? Claro que vamos. Aí entra aquela questão da autorresponsabilidade. Eu cometi o erro, eu vou lá e corrijo. Eu pequei contra o Senhor, eu vou lá, me arrependo, peço perdão e não volto a repetir. Viver com Deus, irmãos, é arrependimento diário. Abra comigo em Salmos 119. Salmos 119, versículo 10. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Salmo 119, versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Busca o Senhor de todo o coração e não permita que nada desvie você dos mandamentos do Senhor. Nem uma música que seja, um filme, uma conversa banal, uma piadinha lá no seu trabalho, uma oportunidade de se dar bem na vida. Não permita que nada disso tire você dos caminhos do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa assim: mas isso aqui Deus talvez tolera, todo mundo faz. Mas lembre-se, não é porque todo mundo faz que é correto. E o povo ali de Israel estava nesse momento: todo mundo está fazendo, eu vejo um ali adorando aquela deusa, eu vejo outro ali adorando também, então deve ser normal. E é isso que Satanás quer colocar na nossa cabeça, que isso é normal. E hoje está muito forte. Aí você pode pensar: mas será que isso hoje? Não, está desde aquela época. Só mudou os deuses, só mudou talvez a aparência, porque a estratégia é a mesma. Voz suave, doce, sedutora, no ponto mais fraco da sua e da minha vida, ele vai ficar ali pronto para pegar a flecha dele e acertar. Por isso que a gente não deve deixar nenhuma brecha na nossa vida, porque Satanás ele tem uma mira muito boa. E se a gente deixa brechas, ele mira e acerta. E aí é um pontinho, uma coisa minúscula, menor que a sua unha do pé, do dedinho do pé, que é pequena. Menor do que talvez a cabeça de uma agulha. É ali que Satanás pega.
E por que que fica? Porque eu deixo descuidado. Mas quando eu me cuido, quando eu me consagro ao Senhor, quando eu busco Ele todos os dias, essas brechinhas vão sendo tampadas, elas vão sendo todas remodeladas na presença do Pai. Porque enquanto, irmãos, nós estivermos dividindo o nosso coração, Deus nunca vai se revelar para nós completamente. Ele nunca vai entregar para nós aquilo que nós temos para receber. Abra comigo agora em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o teu pecado e curarei a sua terra. A gente sabe que muita gente usou isso aí em época eleitoral e ficou meio que banal, mas isso não pode ser banal para o cristão que vive a sua fé real com o Senhor. Busque ao Pai, busque ao Senhor todos os dias. E eu deixo uma primeira pergunta para você, irmãos: quem são os deuses que nós precisamos entregar no altar do Senhor? Quem são os deuses que estão impedindo que nós venhamos a ter uma comunhão plena com o Pai? Pense, reflita um pouco. Quem são esses deuses? O povo de Israel tinha estátuas. Hoje nós temos televisão, hoje nós temos jogos, hoje nós temos pornografia, hoje nós temos o dinheiro, hoje nós temos o trabalho. Quem são os deuses que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida? Ou, nem em primeiro lugar, colocando Ele aqui e Deus do lado, dizendo que está tudo bem, que está tudo normal. O segundo ponto é o sobrenatural de Deus. Veja que enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto pelo povo, Deus estava agindo na vitória. Quando Samuel estava ali preparando, o que aconteceu? Deus enviou uma forte trovoada. E aquela trovoada fez com que o povo filisteu se amedrontasse. E aí eu penso, o povo de Israel estava lá, o povo de Israel. E eles pensando, e agora? Os filisteus estão vindo, eles vão nos atacar, e para ajudar está chovendo. Está começando a trovoar e vai dar uma chuva, agora vai molhar tudo aqui para nós, a gente vai ficar difícil de lutar com eles. Aqueles trovões vinham da parte do Senhor. Aqueles trovões foram para amedrontar o povo filisteu, fazer com que eles batessem em retirada, eles fugiram com medo. Qual que é o trovão que você precisa ouvir na sua vida? O que Deus está precisando chacoalhar para que você entenda que Ele está agindo naquele momento de maior desespero que você está tendo? O povo, antes derrotado por sua arrogância, agora estava alcançando um favor de Deus. Porque se a gente voltar alguns capítulos e começar a ler ali, a gente vai ver que o povo de Israel estava sendo arrogante. Mas eles pegaram a arrogância dele e jogaram no lixo. Se curvaram diante do Pai e disseram: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida porque eu estava andando em caminhos tortos. Eu estava desviado, eu estava fazendo coisas que na minha cabeça, as minhas convicções, me levavam a pensar que eram corretas. Mas Samuel fez com que eles se acordassem, que eles entendessem que o que eles estavam fazendo era totalmente errado. Quantas vezes a gente ouve um trovão no meio do nosso medo, no meio da nossa dúvida, no meio da nossa angústia, no meio da nossa dor, na falta de esperança? Quantas vezes a gente escuta esses trovões? Entenda que esse trovão, irmão, é o trovão da libertação. É o trovão que faz com que você entenda que
Deus está agindo. Quantas vezes você olhou e parou e pensou assim: Deus não está me ouvindo em nada. Parece que eu oro e não está acontecendo nada. Quantas vezes? Quantas vezes eu olhei para uma situação que eu estou ali perseverando na oração, que eu estou ali jejuando, não faz nem cosquinha. Aí dá um trovão. Ixi, será que é ou não é? Aí bate a dúvida, bate o medo, o desespero, a ansiedade vem e toma conta da sua vida e você começa a fraquejar e fala: não é isso, não deve ser por esse caminho. Esses trovões é para te alertar que Deus está agindo. Porque quando a gente passa do limite do possível, quando a gente olha para todo e qualquer lugar e não vê solução, aí Deus vem com todo o seu poder, com todo o seu esplendor e faz acontecer. Aí é quando a gente fala assim: aconteceu um milagre. É aquele caso seu de parente que estava no hospital e você fala assim: não tem mais solução, e saiu do hospital, está curado. É aquele momento que talvez você estava na rodovia e você viu a morte vindo de frente para você e Deus te livrou. É aquele momento que você estava tão atribulado que para todos os lugares que você olhava parecia que você estava num labirinto. E aí Deus arrancou todas as paredes e te mostrou o caminho. Ali houve o trovão da libertação. Quantas vezes as batalhas se levantam para nós, parece impossível, mas lembre-se, Deus está ao seu lado. Se você está se entregando verdadeiramente, se colocando na presença do Pai, Ele está ao teu lado. E quanto mais você buscar, quanto mais você estiver na presença do Pai, mais Ele vai se revelar para você, mais Ele vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. E não é num joguinho de barganha: então eu tenho que me consagrar mais para Deus me dar mais bênção. Não, irmãos, você tem que se entregar mais para você estar na presença do Pai. Porque infelizmente tem gente que prega de uma forma assim: se entregue para Deus que Deus vai te dar muitas bênçãos, num joguinho de barganha. E não é dessa forma. Antes de você querer receber a bênção, você tem que querer estar ao lado do Pai. Se entregue verdadeiramente. Abra comigo em Mateus 19, 26. Mateus capítulo 19, versículo 26. Aqui Jesus nos alerta sobre isso, Ele nos ensina. E Ele diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então aquele problema que você está passando, aquela dificuldade, aquela tormenta, e você olha e não tem solução, entregue nas mãos do Senhor e a solução vai vir. Sabe quando você estava brincando com quebra-cabeça? E aí você ficava matutando, pensando: e agora essa peça aqui? Eu acho que essa peça veio a mais, veio faltando, eu vou ligar na empresa, vou reclamar. Mas aí quando você encaixa, e se forma aquele quebra-cabeça lindo. Mas perceba que você só conseguiu achar aquele quebra-cabeça, talvez de algum tempo depois, ou quando você saiu daquele local, foi fazer algo, a cabeça esfriou, relaxou, aí você voltou e encontrou. Quando você entrega as suas aflições nas mãos do Senhor, você está fazendo dessa forma. Você está saindo daquele ambiente rodeado de preocupação e falando assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos. E aí quando você volta, a solução está ali nas suas mãos. A solução está ali diante dos seus olhos. Então, irmãos, não adianta a gente querer ficar batendo a cabeça para um lado e para o outro, pensando no que fazer, como fazer, e a hora que vai fazer e como vai ser. E hoje a gente tem uma ansiedade terrível dentro do nosso coração. E a gente pode colocar a culpa em qualquer coisa, mas a principal culpa da nossa ansiedade somos nós mesmos. A culpa não é do celular, não é da televisão, não são dos filmes. A ansiedade é culpa nossa, porque a gente busca coisas rápidas, a gente quer o mais rápido possível, a gente quer a solução, a gente quer a resposta.
Uma época a gente era conhecido de o povo fast food ou o povo miojo, 3 minutos. Hoje não, a gente não quer esperar 3 minutos, a gente quer em 3 segundos. A gente ouve um áudio do WhatsApp, coloca na velocidade 2, e aí você não percebe que aquilo te gera mais ansiedade ainda, porque você coloca a voz da pessoa numa velocidade que não é o normal. Aí imagina se a pessoa já fala rápido, aí você coloca na velocidade 2, parece aquele finalzinho de propaganda de remédio. Se persistirem os sintomas, procure um médico, mas bem rápido. E aquilo vai gerando uma ansiedade no nosso coração, e a gente pega a nossa ansiedade e coloca também diante de Deus. Deus, eu quero a resposta, eu não quero ficar sentado lá na igreja 45 minutos para esperar uma resposta, eu quero agora aqui, vamos, rápido. E não pode ser assim, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é soberano. E no tempo dele, todas as nossas coisas vão acontecer. Tudo aquilo que ele tem para nós vai acontecer. Tudo aquilo que ele tem guardado para nós vai cair nas nossas mãos. Mas para isso nós precisamos nos entregar verdadeiramente a ele. É uma segunda pergunta para a gente finalizar essa parte. Em quais batalhas da sua vida você precisa ouvir o trovão de Deus? Qual que é a batalha que você precisa que Deus faça assim uma trovoada para que você entenda, Deus está agindo? Pense agora com você. O último ponto, irmãos, é Ebenezer. Eu fico aqui imaginando, na hora que os filisteus foram derrotados, a festa do povo israelita. Eles vibrando, porque eles ouviram aquela trovoada e pensaram, não é uma trovoada para nos atrapalhar, mas é uma trovoada vindo de Deus. Eles entenderam isso depois. E aí eles se alegraram porque eles venceram aquele inimigo que tanto tempo afligia eles. Nesse dia, Deus declarou a vitória de Israel sobre o seu povo, sobre o seu inimigo. Projeta para mim, fazendo um favor, 1 Samuel 7, 12 e 13, para que a gente possa só reler. Primeira Samuel 7, 12 e 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Não, era o 12 e o 13. Eu li só o 13, o 12, isso. 1 Samuel 12. Vendo vós que Naás, filho de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Aí agora o 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Aqui está a consagração da vitória. E como que é maravilhoso, irmãos, quando você recebe uma bênção. Quem é que fica feliz quando recebe uma bênção? Quem é que vibra? Quem é que conta para as pessoas? Tem que ser assim. E por menor que seja a vitória que você recebeu, conte. Conte. Você sabe por quê? Porque quando é coisa ruim as pessoas não gostam de contar. Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar em velório só contando da desgraça da vida dos outros? Aí aquela pessoa que chega e fica assim, meu vizinho também estava ruim lá, morreu desse jeito. Aí sai do caixão e vai lá tomar café. Nossa, então você está com uma dor de perna? Vixe, a minha vizinha está com uma dor de perna faz 3 dias, eu acho que ela vai ter que amputar. Aí começa uma desgraceira atrás da outra. E parece que tem pessoas que sentem prazer nisso. E quando uma pessoa, ela encontra outra que gosta disso, aí a desgraça está formada. Porque é um querendo contar mais desgraça que o outro. É um querendo ver quem vai aumentar ali toda a desgraça que está acontecendo. Recebeu a bênção? Conta, celebra, vibra, conta para as pessoas. Eu recebi uma bênção do Senhor. Porque, irmãos, a vitória é certa, mas também tem um detalhe, a gente precisa saber o que a gente faz depois dessa vitória. O que a gente tem que fazer. E olha só, Samuel, ele ergueu um altar para Deus, para deixar ali uma marca do agir de Deus. Será que nós estamos levantando altares pelas bênçãos que nós recebemos, para deixar aquilo ali como uma marca? Será que nós estamos deixando algo para que a gente possa, no momento de aflição, voltar os olhos e falar assim,
Deus me abençoa. Ou a gente está pegando as bênçãos que nós recebemos ao longo da nossa vida, elas estão caindo no mar do esquecimento. Elas estão ficando lá numa prateleira. Pensa agora na sua prateleira, lá na sua casa. Você lembra com detalhes o que tem na prateleira da sua casa? Uma ou outra coisa você lembra. Mas talvez aquele armário que está embaixo, se alguém abrir e falar, nossa, você tem isso aqui? Aí você vai falar assim, nem sabia, porque está lá esquecido. As bênçãos do Senhor, elas têm que ficar em lugares visíveis, para que a gente olhe e se lembre daquilo que o Senhor fez por nós. Samuel não queria que ninguém se esquecesse do que Deus havia feito. Quando estivermos com dor, triste, sem esperança, que nós possamos olhar para aquilo que Deus fez. E o que foi que Samuel fez? 1 Samuel aqui, deixa eu voltar aqui. Primeiro Samuel 7, 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos de nós estamos colocando pedras Ebenezer na nossa vida, na nossa caminhada? Quem aqui já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Só eu, pastor? Ah, bom, tem mais pessoas. Às vezes, irmão, eu falo algumas coisas, vocês não levantam a mão, daí eu fico pensando, esse povo é muito jovem. Mas se você já assistiu, no final do filme, eles passam o túmulo de Oskar Schindler, e aí aqueles que haviam sido libertos, que foram comprados por ele, eles passam e colocam uma pedra em cima do túmulo. E aí muita gente deve ter olhado aquela cena e não ter entendido. Mas uma vez um judeu contou que é por hábito, quando eles querem agradecer alguém, eles entregam uma pedra, como referência ao que Samuel fez. E a pedra que eles colocavam ali em cima do túmulo, claro, ele já estava morto, ele não ia ver, mas era uma forma deles agradecerem. Até ali o Senhor nos ajudou. E aí é costume entre os judeus, eles entregarem uma pedra como agradecimento. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu tenho uma pedra na minha casa. E todas as vezes que eu olho para aquela pedra, eu me lembro que até ali, naquele dia, o Senhor me ajudou. E aí eu dei uma pedra de presente para cada um do grupo que eu estava ministrando na época. Era uma forma de agradecimento. Quantas pedras você tem no caminho da sua vida? Quantas pedras você olha e fala assim, muito obrigado, Pai. Eu te louvo, porque até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, não deixe que nada faça você esquecer daquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Porque a gente se esquece, é muito fácil a gente se esquecer. Principalmente se a gente trabalha com algo que a gente usa muito a nossa mente, a gente acaba se esquecendo, se não tiver uma agenda. Mas nunca se esqueça daquilo que o Pai fez, está fazendo e vai fazer ainda pela sua vida. A gente precisa relembrar, irmãos, o tempo todo, a nossa alma ela é falha. Então o tempo todo a gente tem que estar relembrando para a nossa alma, para o nosso coração, tudo aquilo que Deus fez para nós. Que hoje, amanhã e para todo sempre nós possamos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E a última pergunta que eu deixo para vocês, você se considera uma pessoa grata a Deus? Como está o seu nível de gratidão? Como que está a gratidão dentro do seu coração? Ela é esporádica? Ou ela é constante? Ela é presente? Ela é viva? Ela é como uma chama ardente? Tudo que você faz, há gratidão. Abra comigo em Salmos 77. Salmo 77, versículo 11. Diz assim: recordarei os feitos do Senhor
Recordarei os teus antigos milagres e meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Recordarei os feitos do Senhor. Recorde, irmãos. Se lembre. Às vezes a gente fica com umas músicas chiclete na cabeça e qualquer coisinha já faz a gente lembrar. Porque música faz isso. Tem louvores que eu escuto e eu me lembro de quando eu estava lá no primeiro ano da minha conversão. Esse louvor que nós cantamos aqui, teus olhos revelam que eu aprendi ele, e todas as vezes que eu escuto, talvez você também sinta isso, mas eu lembro do cheiro do local onde eu estava, quando eu ouvi esse louvor pela primeira vez. Se lembre de tudo aquilo que Deus fez por você e está fazendo. Que nunca nós possamos perder a esperança, mas que a gente sempre tenha fé nas promessas do Senhor. Sabe por quê? Para finalizar, irmãos, abra comigo em Marcos 13, capítulo 13. De todas as promessas que o Senhor deixou para nós, essa é a maior. Marcos, capítulo 13, versículo 13, aqui Jesus diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a maior promessa, a promessa da salvação. Se você for bem atento, grife esse versículo na sua Bíblia. Marcos 13, 13. Porque todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ficou claro, irmãos? Deu para entender? Procurei ser o mais sucinto, mais didático possível, porque a palavra de Deus, ela não é difícil, irmãos. Ela é muito fácil. Há palavras difíceis, mas para o nosso entendimento ela é fácil. E você sabe por que ela é fácil para o nosso entendimento? Porque assim, quando você estudava e tinha um professor ali te auxiliando e falando, olha, não é por aqui, isso aqui está errado, apaga, faz de novo, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele se sobrepõe a todo e qualquer professor. Porque os nossos professores estavam conosco ali no período da aula, 4 horas, 5 horas por dia com a gente. Talvez um ou outro dava uma assistência depois do horário, mas o Espírito Santo, ele está o tempo todo, 24 horas. Ficou claro? Então guarde bem isso. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E não se esqueça, irmãos, daquilo que Deus tem feito pela sua vida. Seja grato, abra sua boca, glorifique a Deus todos os dias. Abra o olho, não corre para o banheiro, abra a boca para glorificar a Deus, porque Deus te deu mais um dia de vida. Pela misericórdia do Senhor que se renovou naquela manhã. Seja grato e lembre-se, Deus está ao teu lado. Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé, irmãos, para que a gente faça uma oração. Uma oração de agradecimento a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz para que fôssemos salvos, para que fôssemos libertos de todo mal, de toda escravidão. Te agradecemos, Pai, porque temos o que comer, te agradecemos porque temos o que vestir, temos uma casa, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos família, te agradecemos porque temos amigos, te agradecemos porque temos a oportunidade, Pai, de vir à tua casa, ler a tua palavra, Senhor Deus, não sermos julgados, não sermos presos. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, por todas as curas que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, as libertações, os livramentos de acidentes, de pessoas mal intencionadas. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, queremos que o nosso coração, Senhor Deus, esteja escancarado ao Senhor com uma gratidão total a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és. Que todos os dias, Pai, nós tenhamos isso no nosso coração e que nós nunca venhamos a nos esquecer daquilo que o Senhor tem feito por nós. Ebenezer.